Querido Deus, doce e amigo Espírito Santo, amado Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esse encontro, por estarmos na tua presença, para receber pão da tua palavra e nos alimentarmos, Senhor, corpo, alma e espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as legalidades que demos durante o dia. Te agradecemos pelos livramentos conscientes e inconscientes que tivemos, por todo amor e todos os milagres que nós podemos viver hoje na tua presença, Senhor. Obrigado por nos guardar, por estarmos nas nossas casas, com as nossas famílias. Gratidão pela tua presença e por tudo que nós vamos viver hoje, nesse encontro com o Senhor. Assim oramos em concordância e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Esses capítulos que eu pedi para separar, para vocês, né, fazerem a leitura, ele fala sobre o homem, sobre a alma, sobre o corpo, o espírito, a imagem de Deus, a natureza do homem e o propósito do homem. Salmos 16, 9. 16, 9. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim, não é isso? Espera aí, deixa eu abrir o meu aqui. Aguça o meu adversário os olhos contra mim. Espera aí, deixa eu abrir aqui o meu. 16, 9 é isso. Salmo 16, 9. 7, 4, 2. Não, Salmo 16, versículo 9. Então, onde eu estou? Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Ah, desculpa. Está em Jó. Ah! Depois eu vou ver por que apareceu esse Jó na minha vida aqui. Ai, caramba. Cadê você? Senhor. Abri, estava tudo tranquilinho. Agora tá. 16, 9. Agora tá. Compartilhando Portanto, a tela. é verdade. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. É isso mesmo. Tá. Na minha versão tá, né? Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Isso falando da alma, porque uma das dúvidas que muitas pessoas têm é que quando você morre, a gente fica dormindo. Essa foi a história que a gente sempre ouviu, né? Que a gente fica dormindo. Só que, na verdade, o corpo vai para o sepulcro, ele volta a ser pó, ele entra em decomposição, ele volta a ser pó. A nossa alma, se for salva, ela vai para o céu, mas o nosso espírito, ele nunca morre. O nosso espírito, ele sempre vive. Então, a nossa alma se alegra quando nós estivermos salvas. Por quê? Ela se alegra porque ela volta para o encontro do Pai. Ela volta para a alegria. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Meu corpo repousa, vai para o sepulcro, e minha alma se alegra, porque ela está salva. 2 Coríntios 5:1. Amém. Tá dando para ouvir? Tá. Amém. Diz assim, então. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
Temos de Deus um edifício, uma casa tão feita por mãos eterna nos céus. Pronto. Está falando do quê? Do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O que acontece? A gente se preocupa muito com a nossa estética, né? Normalmente a gente se preocupa demais com a nossa estética. Tem gente que se preocupa demais, que faz não sei quantas cirurgias plásticas, ou coloca o que não tem, ou tira o que tem demais. Mas quando a gente pensa no corpo como templo e morada do Espírito Santo, nós precisamos entender que esse corpo ele precisa ser o quê? Santificado. Ele não é um corpo que você vá para qualquer lugar, esteja vestindo qualquer coisa, usando qualquer coisa, expondo de qualquer maneira. O seu corpo é sagrado. A gente tem que ter essa consciência. E o que eu acho interessante é porque quando a gente cresce, a gente é educado, a gente não tem muita noção sobre isso. A gente fala do corpo como só a questão da saúde, mas não como um templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E aí tem muita gente que fuma, tem muita gente que bebe, tem muita gente que acaba agredindo o templo por não ter essa consciência de que esse corpo, ele é um corpo que carrega algo sagrado, que é o Espírito Santo do Senhor. Então, cuidar do corpo vai além da questão da estética, da saúde, mas de você ter uma harmonia no seu corpo, de você saber que seu corpo está santificado, que você está ali e o Espírito Santo sente prazer em habitar nesse corpo. O que acontece? Muitas pessoas acabam agredindo o seu corpo de várias maneiras, sem pensar e sem ter consciência de que esse corpo ele é a casa do Espírito Santo. É onde o teu eu interior vive. E você acaba fazendo coisas com o teu templo que não são legais. Você dorme com qualquer pessoa e o ato sexual é um momento onde você mais tem assim a intimidade, né? Onde você se entrega, onde você está vulnerável, onde você está ali entregando tudo que é você. E aí você acaba fazendo isso com qualquer pessoa, que é por isso que o pecado vem e vem de uma forma, e aí vem a ligação de alma, aí você vai se aprofundar em muito mais coisas que acaba atrapalhando a vida da gente. Então, essa consciência de que o nosso corpo é um santuário, que é assim que você tem que ver o seu corpo, ele é um santuário, você precisa respeitar o seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa amar o seu corpo. Ok? Provérbios 20, 27. Está fechado o microfone. Provérbios 20, 27. Está fechado o teu microfone. Está me ouvindo agora? Agora. Boa noite, paz do Senhor para todos. Amém. Provérbio 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha o mais íntimo do ser. Então, quando a gente fala do espírito, e nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo, e quando você toma consciência disso e começa a entender que precisa caminhar no espiritual e precisa entender que muitas coisas que você sente, que você vive, memórias que trazem na sua mente, às vezes até o profeta Vinícius falou durante um tempo atrás sobre o déjà vu, essa sensação de que você já viveu aquilo, que você já experimentou aquilo. Isso são impressões no seu espírito, coisas que ele traz para você, porque, como a própria palavra diz, o nosso espírito está pronto, né? Ele vem pronto para nos ensinar.
Então, a gente precisa entender isso. Eu já falei para vocês que, durante um tempo, eu fui kardecista. E eu gostei muito da forma como o kardecista fala sobre essa questão do espírito, dessa memória do espírito. Para mim, foi a melhor forma de entendimento, né? Porque muitas pessoas não... Na verdade, algumas religiões nem mexem com isso. A verdade é essa. Parece que a gente nem é espírito. Mas o kardecismo ele fala com muita clareza sobre as impressões do espírito, sobre a memória do espírito, sobre essas sensações que a gente tem que o nosso espírito traz. Só que ele vai além, né? Ele fala sobre a questão da reencarnação, de não sei quantas vezes, aí já é outro contexto. Mas a forma como ele traz a explicação sobre essas impressões do nosso espírito, que nós estávamos na casa celestial, que nós estávamos sendo preparados para vir ao mundo, e a gente vem com essa impressão, eu achei muito bacana e muito esclarecedora. E aí é o que eu falo, né? Vai muito como a palavra diz. Você pode saber de tudo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Você vai tirar o melhor de cada local que você passou, do que você aprendeu, porque faz muito sentido. Eu que me converti na Igreja Batista mesmo, quando eu comecei a entender que meu chamado era profético, na Batista eu não conseguia entender nada, eu não conseguia saber de nada, eu não podia nem falar sobre isso, né? E aí eu comecei a buscar fora e Deus foi me tirando e me levando para o caminho que Ele me colocou aqui para viver. E aí foi quando eu comecei até a conversar com as amigas minhas que ainda são. Eu falei, gente, eu não consigo ver um Espírito Santo na caixinha, onde ele não tem liberdade, onde a gente não fala do Espírito, onde é como se a gente pegasse parte da Bíblia e cobrisse, e escondesse. É como se ela não existisse. Não tem como isso, gente. Né? Então, a gente tem que entender que a gente, sim, é um espírito e que impressões vêm no nosso espírito e o déjà vu, ele acontece. Muitas vezes você nunca viu uma pessoa e você olha para ela, a sensação que você tem é de estar reencontrando aquela pessoa, de que, nossa, eu já te conheço tem anos, eu não sei o que é isso. São as impressões do espírito. Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Para mim, de Gênesis 1, esses 2 versículos é o que, sabe, dá aquele impacto assim, no peito, porque façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí eu lembro que, quando eu comecei, eu perguntei ao pastor, falei assim, façamos quem? Quem está fazendo? Porque eu só falava de Deus, né? E aí, não é Deus. Eu falei, não pode ser só Deus, porque se fosse só Deus, não estava no plural. Vânia, para de complicar. Eu sempre ouvi isso, para de complicar. Até que aí eu saí dessa visão, né, da Igreja Batista, e aí, isso porque antes de eu me converter, dos 12 aos 16 anos, eu frequentei a Igreja Batista aqui do bairro, porque eu gostava de interagir com os adolescentes, gostava daquele movimento, mas eu não me convertia. Por quê? Porque minha família é uma família de músicos. Então, quando chegava Carnaval, São João, Natal, a gente estava sempre na música, e eu não queria perder isso com os meus irmãos. Então, eu frequentava a Igreja Batista, entendia todo o contexto, mas eu não era convertida. E eu dizia isso para o pastor, não posso enganar. Eu engano o Senhor, mas a Deus eu não engano. Eu gosto de estar no meio da música com os meus irmãos. E naquela época era muito assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, não pode. Era tanto não pode que aí eu nunca mergulhei, né, de cabeça. E toda vez que a gente iria a Gênesis, eu falava, nós, nossa semelhança, tem mais gente aí, não é só um. Né? E aí eu fiquei muito feliz quando eu entendi que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ali na criação do mundo, que estava ali todo mundo junto, a Trindade. Isso, para mim, foi muito impactante. E é muito forte, porque Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, para que nós governássemos.
sobre todas as coisas, assim como Deus faz. E interessante é que muitos não acreditam nisso, né? Gosta de ter aquela vidinha pouquinha, miserável, né? Sofrimento, e você nasceu para ser imagem e semelhança do Senhor e governar sobre todas as coisas e ser o homem que ele te fez. Então, nós que estamos sendo aí as improváveis que Deus tem levantado, essas improváveis que Deus tem despertado, tem feito, né, um sacode na nossa vida de forma sobrenatural, é para que a gente governe, é para que a gente domine sobre todas as coisas, mas muito mais do que isso, é para que a gente desperte no nosso semelhante esse homem que Deus fez. Esse homem que veio para realmente ser a imagem e semelhança do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. Minutinho. E o mesmo Deus. Peraí, eu me perdi. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo e em todo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente Está cortando o conservados. teu áudio, Ismênia. Tirei o fundo. Vou ler de novo. Tá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ok. Isso está falando da natureza do homem. Qual é a natureza nossa? Ser o quê? Depois da leitura desse versículo. Quem pode responder? Vai, Pri. A imagem do Senhor aqui na Terra? Não. Olha o que a Ismênia acabou de ler. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a natureza do homem? Pode falar. Pensei que fosse falar. Gente, fala! Abre o microfone aí. Pode falar. Bom, aonde eu sei, né? A natureza do homem, ela é pecaminosa. Não? Não. Jesus pagou já todos os nossos pecados. Eu vou ler de novo o versículo. Santificado. Está santificando. Santificado. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode falar, Yahira. Congelou ela? Saiu. Quem foi que falou? Acho que foi a Águida. A vozinha foi da Águida. Foi tu, Águida, que falou? Foi a Águida. Não O foi que você a falou? Yahira. Que temos que estar santificando o nosso corpo. A natureza do homem é ser ela é santificada por Deus, mas a nossa natureza ela tem que ser o tempo todo o quê?
irrepreensível, ela precisa estar sempre em santificação, ela precisa sempre estar na natureza de quem? De Jesus Cristo que está voltando. Nós não somos imitadores dele? Entendeu? Nós não nascemos, o homem, quando foi feito, ele não nasceu para ser pecador. Ele nasceu para ser santo como Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado de Adão fez com que o homem pecasse. E quando Jesus vem, que é o segundo Adão, todos esses pecados foram pagos. Aí a Rira voltou? Eu estou aqui, só que está achando que não estou. Eu estou aqui, gente. Eu, não... É porque deu a mensagem de que tu tinha saído, mulher. Eu vi que te deu a mensagem e eu estou vendo vocês. Meu celular tem inteligência artificial, tá? Ele tem até fome. Pode falar, Yahira. Não, é isso, porque baseado em tudo isso aí, tem aquele outro versículo bíblico, né? Porque papai me fez um favor, que antes eu sabia a Bíblia toda de cor e salteado, mas ele me fez um favor de apagar tudo da minha cabeça e só põe na hora que ele quer. Entendeu? Então tem... Porque não adianta você saber a Bíblia de cabeça e não praticar, né? É verdade. Então hoje eu não sou crente, eu sou praticante. Então, isso aí. Então, assim, é aquela coisa de você seguir prosseguindo em conhecimento do Pai, né? Sim. Então, não sei nem falar exatamente como está escrito. Então, eu só lembro o que tá lá e aí eu traduzo na minha linguagem mesmo. Então, é seguir, continuar prosseguindo o conhecimento do Pai e vivendo e praticando, porque aí a gente recebe a salvação, porque nesse curso lá que o profeta está ofertando para quem vai trabalhar lá com ele, a gente, inclusive, está nessa parte aí, né, da salvação. Da salvação, ele deu apostilas e tudo. Então, a salvação, depois vem várias outras partes, não é só você, aceita Jesus como meu único e verdadeiro salvador. Esse é o primeiro passo. Exatamente. Aí depois vem a redenção, depois você tem que prosseguir, continuar. Então, por exemplo, a Vânia foi para a Igreja Batista e viu que a unção dela não batia com a unção da Batista, né? Eu também, vocês também, somos os improváveis. De repente, papai, neste ano, no meu caso, me jogou assim diante a própria pastora, líder da intercessão lá da igreja, me mandou uma live do profeta, eu abri e eu falei, opa, a unção desse homem bate com a minha, deixa eu ir atrás desse homem. Mas a Ismênia botou aqui, a Rira, no chat. Vânia, eu sou batista. É por isso que tu vive assim, minha filha. Desse jeito. O conflito é grande, Ismênia. Ismênia, deixa por isso eu falar. É uma fofa. Ismênia, a Vânia estava falando que ela foi espírita kardecista. Eu, apesar de ser judia, mas eu nasci no espiritismo kardecista. Eu fiz evangelização de espiritismo kardecista desde 7 anos de idade. Olha eu me converti ao evangelho com 27 anos, e eu sentava em mesa mediúnica e recebia espírito nas mediúnicas, que meu pai era presidente das mediúnicas. Meu pai foi fundador de Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Salvador. Olha entendeu? Aí. Então, o que acontece? Tudo é aquilo que ela falou. Tem coisas que são muito boas, e eu já peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, comparei com a Bíblia, é tudo igual. A única coisa que não presta é quando fala segundo os guias, né, os espíritos. Aí você pode tirar e jogar fora. Mas a vírgula do Novo Testamento é tudo igual. Então, eles conhecem Jesus. Meu irmão, ele continuou como espírita, faz casamento espírita, pregador e tudo, mas eu prego para o meu irmão. E meu irmão passou por situações difíceis, porque nós perdemos um irmão,
e ele perdeu o irmão gêmeo dele, né? Que foi colega da Michelle, né? De Ela me sala. falou. Pois é, foi muito triste. Então, assim, quando foi em dezembro do ano passado, eu falei, irmão, olha, vamos ter força, foco e fé, porque este ano é o ano da fé de Abraão em nossas vidas. Nós vamos mudar, nós vamos virar o jogo na nossa vida, nós não vamos entrar o ano do mesmo jeito. E aí eu fui dando essa palavra para ele, e aí ele foi se incentivando. Gente, creiam, meu irmão, ele creu tanto nisso que ele fez. Meu irmão tem mestrado, tem doutorado e tudo, e ele não estava dando certo na vida, porque ele não estava prosseguindo em conhecer a Cristo. E aí eu ficava toda hora evangelizando ele, falando do Senhor para ele, com os versículos que o Senhor botava em minha cabeça, porque eu não sei mais nada da Bíblia, gente. Se você virar para mim hoje e falar assim, Rira, vá pregar, aí eu vou chegar para você e falar assim, gente, eu não sei o que tem que pregar, porque eu não conheço Bíblia, entendeu? Mas se falar assim, se chegar e me colocarem de repente em cima de um púlpito, aí Deus vai botar a palavra na minha boca. Mas é Agora, ele que fala, é ele que bota mesmo. E aí você tem unção. Pregação que o Espírito Santo entra tem unção. exatamente. Pregação que você decora é só a palestra motivacional. Pois é, porque palestra qualquer um paga um curso ótimo, né? E sabe montar uma. E aí, gente, creiam, meu irmão fez um concurso do Sebrae, ele passou no concurso, o resultado saiu na sexta-feira, segunda-feira ele já estava empregado dentro do Sebrae como coordenador da cadeia de moda da Bahia inteira. E ele Legal. virou para mim e falou, sabe o quê? Minha irmã, verdadeiramente eu glorifico ao Senhor Deus Altíssimo e a Jesus Olha aí. Cristo de Nazaré. Olha para isso. Olha aí. Então ele prosseguiu crendo no Senhor Jesus, né? Eu acho que é assim, né? Mas tem que ser. A gente precisa entender, e é por isso que eu acho bacana, quando eu escuto o profeta Vinícius falando algo que eu sempre falei para mim. Eu não prego religião, eu prego Cristo, eu vivo Cristo. E quando eu vi o profeta Vinícius falando isso, eu falei, cara, é ele que Deus está me indicando. Porque se a gente for pregar religião, a gente vai desconstruir tudo que Cristo está construindo nesse novo tempo. É por isso que muitas pessoas estão inquietas, muitas pessoas têm ido buscar o profético, muitas pessoas estão saindo do jugo da liderança que te oprime para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque não tem como, gente. Se a gente for ficar só falando de religião mata. Para mim, a religião é a pior arma para matar o ser humano. Porque são dogmas que os homens criaram e ficam num processo que vai matando o ser humano, porque o que você mais vê é gente dentro da igreja ferido, morto, com os seus propósitos que nem sabe quais são, e ali vivendo só aquilo que a igreja pode, isso não pode, isso não pode. E aí, quando você começa a viver Cristo, quando você começa a buscar Cristo, quem ele era, o evangelho que ele veio pregar, a aliança que ele veio fazer, o plano de salvação de Deus através dele, aí você vê que vai muito, muito além de qualquer denominação, de qualquer placa, de qualquer coisa. Eu não prego religião de forma alguma. Eu prego Cristo. Verdade, Rosileia. Tem igreja... Não, a Batista Renovada, ela é do Reteté, ela é do manto. A Renovada é do manto. Então, Ismênia, começa a se mover, viu, minha senhora? Que não tem nada a ver você onde está, não. E o último, que é 1 Coríntios 10, 31. Débora gosta. Boa noite, eu vou ler, peraí. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito. Então, o homem, ele tem a alma, ele tem o corpo, ele tem o espírito, a imagem de Deus, a natureza santa, porque foi dessa forma que Deus criou Adão, e de Adão criou Eva,
e o propósito glorificar ao Senhor. Ok? Então, nunca tenha dúvida de quem você é, por que você está aqui, qual é o seu propósito, qual é a tua natureza. Cristo veio para te devolver essa natureza santificada. Por isso que ele pagou o preço de cruz, pagou com o seu sangue, para que todos tivessem os seus pecados apagados, esquecidos. Mas isso eu preciso, depois que eu aceito, me converto e vou viver o meu propósito, todo dia eu tenho que buscar a minha santificação, eu tenho que buscar revelar a glória de Deus, eu tenho que buscar viver o princípio de Deus todo dia. Isso é uma construção de todo dia. Não é só um evento que eu aceito Jesus, pronto, acabou, estou salva. Não. Eu tenho que construir todos os dias. Ok? Tranquilo, gente, até aqui? O versículo foi 1 Coríntios 10, 31. Os versículos que nós lemos hoje aqui foi Salmos 16, 9, 2 Coríntios 5, 1. O Salmos fala da alma, 2 Coríntios 5, 1, do corpo, Provérbios 20, 27, do espírito, Gênesis 1, 26, 27, a imagem de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23, da natureza do homem, e 1 Coríntios 10, 31, do propósito. Ok? E nós vamos começar hoje a leitura, para quem chegou depois do que eu falei, do livro chamado Mulheres Improváveis, que é da pastora Viviane Martinello, as mulheres que Deus está levantando nesse tempo. Então, esse livro fala de nós. Nós somos essas mulheres improváveis. E aí, antes de eu ler o primeiro capítulo, eu quero ler aqui para você o prefácio desse livro, que foi feito pelo esposo da Viviane. Diz assim: nestes 23 anos juntos, tenho acompanhado alguns dos processos mais lindos e verdadeiros na vida de alguém improvável. Os medos, traumas e feridas que a Vivi tinha eram parentes do gigante Golias, fortes e atormentadores. Aquela menina fraca, medrosa, tímida e escondida não sabia que iria viver uma história parecida com a do rei Davi. Seus gigantes tombariam. Lembro-me da história de um homem que trouxe de uma viagem nas montanhas um pouco de musgo. Ele o colocou em seu jardim, em um local onde o sol e a claridade incidiam diretamente. Depois de alguns dias, surgiram daquele musgo flores das mais belas e raras. Viviane era como esse musgo. Frio e escuridão impediam que as flores e aromas mais raros surgissem. Mas ela teve o real encontro com o sol da justiça e a luz do mundo, Jesus. E eu presenciei esse encontro. Ela deixou a televisão, deixou o pecado, deixou as opiniões, deixou o mundo. Perdi a conta das vezes em que acordava pelas madrugadas com o choro que vinha da sala. Era ela com ele. Começava ali um relacionamento entre o pai, o Abba, e sua filha. Feridas curadas, passado redimido, presente assumido e futuro? Bem, o futuro não imaginávamos. Aquela menina tímida e cheia de medo se tornaria uma mulher forte e destemida, obediente e valente, sensível como a pomba, mas forte como uma leoa. Profecias apontaram, profetas profetizaram,
Milhares de mulheres do mundo todo ouviram você. E para quem tinha medo de apresentar trabalhos em grupo na escola, falar para uma multidão era apavorante. Mas quem anda com o leão se torna forte como ele. Vivi se tornou leoa. Hoje sou acordado pelo choro nas madrugadas, nas quais ela se encontra com o pai. Vivi não é uma mulher de performance nos púlpitos. Ela é uma mulher de verdade, uma mulher comum, porém nada comum. Uma mãe presente e até exagerada. Até sorrio disso. Uma esposa incomparável e apaixonada. Uma filha de honra e amável. Este livro é mais uma flor entre tantas que nasceram de um musgo que veio para a luz, que teve um encontro com Jesus e muitas outras flores ainda virão. Para mim, é uma honra fazer parte e ser parte da vida dela. Vivi, celebro com você, celebro você. Telmo Martinello, um marido honrado. Bonito, né? Tá Que pensando, lindo! né? No nosso livro, isso, gente. É muito lindo. O que esperar desta obra? Quando damos os primeiros passos, às vezes temos a impressão de que muita coisa ao nosso redor não sofre mudanças. Pense, por exemplo, nas situações a seguir: o início da leitura de um livro, o início de um casamento, o início da maternidade, o início de um projeto, o início de um ministério. No entanto, Deus já nos disse, em sua palavra, que o início é pequeno, mas essencial. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Isso está em Zacarias 4:10. Toda longa caminhada começa com o primeiro passo, e talvez este seja o passo mais difícil de dar. Mas quero dizer uma coisa a você. É o primeiro passo que nos tira da estagnação e da zona de conforto. É ele que nos arranca do comodismo e nos coloca na pista de decolagem. Quando estamos na pista de decolagem, alçar voo é questão de tempo. Por falar em tempo, ele é extremamente necessário para que os resultados da mudança que desejamos viver venham à luz. Plantamos hoje, mas só colheremos no devido tempo. Então, não desanime. Quer viver o que nunca viveu? Então faça o que nunca fez. Comece agora. Boa leitura. Este livro é para você. Você olha e não vê motivos para ser escolhida? Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. Quer que eu repita para vocês que gostam de anotar? Você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. Você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. Deus continua recrutando homens e mulheres simples e vulneráveis. Esta é a estranha maneira que Deus usa para tornar essas pessoas em fortes e corajosas. Ele busca pessoas nas quais escondeu dádivas preciosas e confia a elas missões desafiadoras. Em uma das madrugadas que passei com o Senhor, perguntei-lhe o motivo de ele não escolher os fortes e corajosos, aqueles que são considerados homens e mulheres mais capazes, mais habilidosos, mais inteligentes, mais fortes. Em meio aos meus questionamentos, o Espírito Santo lembrou-me de que, na administração do reino, os tesouros são escondidos em vasos de barro, assim como na natureza. As pedras preciosas são escondidas na terra e muitas vezes abrigadas no interior das rochas.
Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Deus é especialista em transformar um simples terreno em um empreendimento valioso, fazer um campo valer uma fortuna, e isso não pelo campo em si, mas sim pelos tesouros escondidos nele. O rei dos céus é como um tesouro escondido. O reino dos céus, é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Mateus 13:44. O valor que temos reside em Deus. É Ele que muda destinos, transforma corações e estabelece conexões poderosas. Vou repetir. O valor que temos reside em Deus. É Ele que muda destinos, transforma corações e estabelece conexões poderosas. Desisti de buscar respostas ou de tentar entender as escolhas de Deus. Escolhi apenas me entregar. Mesmo sendo falha, rodeada por receios e temores que se misturam com anseios e sonhos, decidi aceitar o desafio e me render à escolha que o Pai fez para mim. No final de tudo, sempre descobrimos que é justamente isto que Ele espera: entrega. Quando nos entregamos, Deus pode transformar pessoas improváveis em elementos surpresa do céu, para estabelecer belos propósitos na terra. Escrevo hoje pensando nos improváveis. Imagino o que Deus pode fazer quando alguém se entrega à vontade dele, que para um improvável seja praticamente inconcebível imaginar tal coisa. Penso naqueles que se consideram fracos, mas também na força que eles podem encontrar em Deus. Lembro-me do desvalorizados e do valor inestimável que eles têm para o Pai. Hoje escrevo com lágrimas de gratidão nos olhos, pois um dia Deus viu em uma mulher tímida, pecadora, que se considerava destruída, um tesouro escondido, um terreno perfeito para construir a vontade dele. Talvez, como eu, você também não entenda como isso é possível, mas nesta jornada surpreendente dos improváveis de Deus, o segredo não está em entender, mas em que tão somente nos entreguemos a Ele. Eu me entrego, corro em velocidades cada vez maiores, vivo experiências inimagináveis, abraço o impossível. Por vezes, podemos ter a sensação de que cada passo dado hoje não surte efeito algum ao nosso redor. Temos que ter em mente que uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo, sem nos esquecermos de que é exatamente por isso que, na maioria das vezes, o primeiro passo é justamente o nosso maior desafio. Mas posso falar com convicção de que é justamente esse primeiro passo que nos tira da zona de conforto e da estagnação. Ele nos arranca do comodismo e da procrastinação, de tal forma que nos impulsiona para a pista de decolagem. Voar é questão de tempo. E tempo é o elemento indispensável para que os resultados da mudança que almejamos sejam uma realidade na nossa história. Tudo que semeamos hoje tem sua colheita com prazo determinado. Plantamos hoje e colheremos amanhã. Não podemos desanimar. Isso porque, quando desejamos viver o que nunca vivemos, precisamos atuar de forma diferente e dar passos que nunca foram dados. O lugar é aqui, o tempo é agora. Por meio destas páginas, estamos promovendo um grande ajuntamento de improváveis. Este livro fala sobre a assinatura de Deus nas Escrituras, improvável. Você conhecerá pessoas
lugares improváveis, que foram palco e elementos chaves para a manifestação da glória de Deus, pois esta é a estranha maneira de Deus escolher os seus, e por isso que eu e você estamos aqui. Primeiro capítulo tem o título de Escondidas. Para quem gosta de anotar, vai mais uma. Deus esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Deus esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Sim, escondidas. Muitas das mulheres que Deus levantará nos próximos anos estão escondidas, sumidas no anonimato. Talvez muitas delas estejam agora mesmo com este livro em mãos, atraídas pelo título que correspondeu a um sentimento interno. Sim, eu sou uma improvável. Adoro isso, gente. São as samaritanas dos dias atuais. Mulheres envolvidas em afazeres comuns junto aos poços da vida. Mulheres improváveis que estão sendo encontradas por Jesus neste tempo. Esposas, mães, mulheres solteiras, mulheres que enfrentaram a dor do divórcio, do luto, da traição, do abandono e inúmeras situações desafiadoras e tristes que fazem parte do universo vivido pelas mulheres do mundo todo. No entanto, essas mesmas condições não definem onde elas estarão nos próximos anos. Não deu conta de escrever? Eu repito. Deus esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Conseguiu agora? Valeu, Águida. No entanto, essas mesmas condições não definem onde elas estarão nos próximos anos. Não são essas variáveis que determinam o futuro que terão. Esta foi a verdade que me abraçou há alguns anos. E hoje, através deste livro, espero que abrace você também. Aprendi na minha caminhada com Deus que ele esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Além disso, entendi que estar escondida libera o favor do alto para sermos posicionadas no lugar onde seremos geradas pelo Pai. No entanto, é bom saber, desde já, que quem nos posiciona é o Pai. A exposição não é pessoal. Autoapresentação, autoexibição, autopromoção. As formas, o tempo, o lugar são definidos pelo Eterno. Lucas 14, 7, 11 diz assim: Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê seu lugar a essa pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. E aí eu quero abrir aqui um parênteses. A gente sempre ouviu a seguinte frase: os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Existe um erro nessa frase. Não são os exaltados e nem os humilhados. São os que se exaltam e se humilham.
Não é as pessoas que me exaltam, nem que me humilham. Porque quando as pessoas falam assim, os exaltados serão humilhados, parece que aqueles que foram exaltados vão ser humilhados um dia. E os que foram humilhados serão exaltados. Mas o que a palavra diz é: pois os que se exaltarem serão humilhados, mas os que se humilharem serão exaltados. Então, se você se humilhar, Deus te exaltará. Se você não tinha entendido isso, ou se você tinha compreendido de forma errada, hoje você descortina esse erro e aprende de forma certa. Porque dá a sensação de que se você for exaltada, você vai ser humilhada. E não é isso, porque quando Deus te exalta, ninguém vai te humilhar. Mas o que a palavra fala em Lucas 14, 7, 11, é: se eu me exalto, se eu ficar me exaltando, eu serei humilhada. Mas se eu me humilhar, Deus vai me exaltar. Pegaram a chave? O Hugo está falando que já gosta da aula. Que bom, que bom. Ok? Então, grava isso e já começa a ensinar, tá? Para as pessoas. Quando vocês ouvirem essa frase errada, vocês corrijam. Tá? É: se eu me exalto, vou ser humilhada. Mas se eu me humilhar, cara, papai vai exaltar e aí ninguém te segura mais. Esse texto de Lucas exemplifica perfeitamente a dinâmica de Deus entre aquilo que deve ser exposto e aquilo que deve ser escondido. Leiamos novamente esse texto, mas agora na versão A Mensagem. Depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam um lugar de honra, disse: quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem um lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado, e o anfitrião dirá na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com maior vergonha, você terá de se reacomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Vem para a frente. Você será motivo de comentários na festa. O que eu estou dizendo é que se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Eu não sei se vocês já conheceram, já viram essa Bíblia que tem essa versão, né, que é a Mensagem. Ela explica, ela faz o texto, mas de forma explicativa. Ela é bem gostosa de você entender. E a Viviane vai usar muito ela nesse contexto. Então, nariz em pé, que são os exaltados, vão bater com a cara no chão. Mas você que chegou e ficou lá quietinha no seu canto, você vai ser convidada a se sentar lá na frente. E aí você vai ser exaltada. Em todas as versões, esse texto nos ensina o mesmo. Não precisamos disputar lugares, assim como não precisamos fazer conchavos para estar em destaque ou ocupar os melhores lugares. Sejam eles eclesiásticos ou profissionais, sejam lugares que o nosso ego fragilizado costuma desejar em razão da nossa necessidade de afirmação. Na verdade, não se trata de disputa, tampouco depende de nós. Ainda que tenhamos sido convidadas para estar em determinado lugar, quem nos posicionará é o dono da festa. Por isso, não devemos procurar os primeiros lugares, mas sim respirar, descansar e buscar a presença de Deus, porque é ela e somente ela que poderá preparar o nosso coração para os lugares de autoridade projetados para nós neste tempo. Por isso que eu venho batendo na tecla com vocês sobre a questão de deixe Deus fazer.
Deixa o Espírito Santo tocar na caixinha preta, que é o seu ego. Deixa ele quebrar você. Porque quando você é quebrada, quando o teu ego é destruído, não tem como Deus não te expor. Não tem como ele não te revelar. É como eu falo, né? Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando ele te revela, ninguém vai te esconder. Mas para você ser revelada, você tem que deixar o ego ser tratado. Porque senão o nariz sobe, a arrogância chega e você perde de novo a oportunidade de governar. Porque você se acha mais, você se acha a escolhida, você se acha a toda-poderosa. E isso começa dentro de casa. E você não nasceu para viver em competição. Você nasceu para revelar a glória de Deus e alcançar vidas para que essas também revelem a glória do Pai. Esse texto tem um segredo poderoso a ser descoberto. Permitir que Deus nos encontre, esperar que Ele nos ache e nos reposicione em nosso nível de influência e relacionamentos. Talvez você precise deste lembrete tanto quanto eu. O nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus, porque ele se preocupa mais com a nossa integridade do que com o nosso número de seguidores no Instagram. Vou repetir. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus, porque ele se preocupa mais com a nossa integridade do que com o nosso número de seguidores no Instagram. O Pai se preocupa mais com a nossa obediência do que com a nossa conta bancária. Está mais preocupado com o nosso coração do que com o serviço que prestamos no reino. Deus não é consumido com as coisas que este mundo nos diz que são importantes. Deus cuida de nós, não por causa do que fazemos, mas por causa do que Ele fez por nós. Somos dele e ele se preocupa com o nosso crescimento em sua graça e em que aprofundemos o nosso conhecimento nele. Indiscutivelmente, ele se preocupa conosco e isso deve nos lançar e impulsionar a abrir sua palavra. Deve nos mover a adorá-lo por quem ele é e por tudo que ele fez e faz por nós. E quem ele é muda tudo a respeito de quem somos. É importante compreendermos que tudo que Deus faz na nossa vida começa pelos fundamentos. Isso quer dizer que ele trabalha nos lugares escondidos, onde os olhos das pessoas e os nossos próprios olhos não alcançam. Ele começa justamente pelo alicerce. O fundamento importa para Deus, porque é ele que dará sustentação ao nosso próprio propósito e destino. Pode levar tempo, será feito no anonimato, será silencioso, mas será poderoso. É um fundamento secreto que trará à luz uma obra ao público. Não podemos tentar mudar esse princípio, porque aqui está a chave do êxito. A rendição é o caminho. Quando eu falo com vocês que nós precisamos, no momento que a gente aceita viver o que Deus chama a gente para viver, e a gente começa a deixar Deus fazer, e ele vai dando lapada na gente, porque a gente é tão arrogante, a gente é tão cheio de prepotência, que quando ele começa a tratar isso, dói, incomoda, dá vontade de desistir. A gente chora litros, se sente cansada, mas quando ele alcança o tratamento completo, você se torna livre. Porque você entende que tudo que você carregava não te pertencia, não era você. E é isso que Deus está fazendo com a gente. Ele não olhou o nosso pecado, onde nós morávamos,
com quem nós estávamos casadas, quem era a nossa família, o que a gente já tinha feito. Mas ele olhou o poder dele que existe dentro de nós e que ele colocou em nós. Porque ele sabe porque que cada uma de nós está aqui nesse tempo. Todas nós somos importantes para Deus. Estou aqui, estou com a câmera fechada porque estou fazendo o meu Isaac dormir. Tranquilo, nega? Entende isso? Então, se você, até esse momento, carrega no seu coração um sentimento de pequenez, de incapacidade, acredite, Deus olha teu coração. Porque ele sabe que, no fundo, você é especial, porque ele te fez especial. E quando você se permite ser forjada por ele, você vai começando a experimentar coisas maravilhosas, que a gente chama de pequenos começos. Coisas pequenas lá no secreto que você tem com seu pai, que você vai se permitindo, ele vai tocando, ele vai trazendo a memórias, traumas de infância, coisas que você carrega no coração que te atormentavam, e o Espírito Santo vai tratando, vai forjando, vai lapidando, e aí quando você se percebe, você já está fora do casulo. Porque os pequenos começos, eles são muito importantes na nossa vida. Esses pequenos começos é quem fazem toda a diferença para a gente continuar. E aqui no livro fala sobre isso, pequenos começos. O profeta Zacarias, em um de seus textos emblemáticos, a respeito da reconstrução do Templo de Jerusalém, nos chama a atenção para que não desprezemos os pequenos começos. Isso está lá em Zacarias 4, versículo 10. O alicerce, quando é lançado pelo Senhor, de toda a terra traz nova vida. Por isso, insisto, não despreze os pequenos começos. Alguns anos atrás, um pequeno grupo de mulheres decidiu se reunir para orar e buscar mais da presença de Deus. Na nossa primeira reunião, éramos apenas 4 que desejavam mais do Senhor. Começamos com muita fome e sede pela presença do Espírito Santo. Todas tínhamos filhos pequenos e diversos afazeres, mas reservávamos tempo, uma vez na semana, para estarmos juntas e crescermos em oração e comunhão. Naqueles anos, nenhuma de nós poderia imaginar o que Deus faria conosco a partir de um começo tão tímido e sem maiores pretensões, a não ser buscá-lo e amá-lo. Aquele solo da intimidade, aquele lugar escondido e secreto, foi o ambiente perfeito para que Deus desse início a um verdadeiro avivamento entre as mulheres, um avivamento que tem marcado este tempo, porque, de repente, aquilo que era secreto, escondido e pequeno, deu um passo à frente, e foi o dono da casa que fez o convite. Hoje, quando vejo a multidão de mulheres que participam quinzenalmente das nossas reuniões de mulheres, penso nessa palavra de Zacarias. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Deus precisa se certificar de que o nosso coração está nele e permanecerá nele. Deus precisa se certificar de que o nosso coração está nele e permanecerá nele. Deus nos confia coisas aparentemente pequenas, mas também extremamente valiosas. E só depende de como cuidaremos delas. Devemos cuidar daquilo que nos foi dado, ainda mais quando se tratar de uma pequena semente, de um pequeno começo, e ninguém estiver prestando atenção. Quando somos fiéis no pouco, o muito virá às nossas mãos. Isso por causa de um princípio muito simples. Deus precisa se certificar de que o nosso coração não está no sucesso ou no fracasso, mas está nele e permanecerá nele. Muitas pessoas me perguntam sobre o segredo para reunirmos tantas mulheres em uma simples reunião. A verdade é que não existe segredo. O que existe é um pai que nos confia sementes a serem plantadas e cuidadas por ele,
na terra do nosso coração. Não importa se o começo é pequeno, afinal, os seres humanos não nascem maduros, adultos nem plenos. Pelo contrário, nascem pequenos, frágeis e dependentes. Essa fragilidade e essa dependência estabelecem entre o ser criado e o Criador uma conexão que jamais deveria ter sido desfeita. A dependência dele não só é positiva, como condição para que desenvolvamos em nós a vontade do Pai. Em outras palavras, quando somos cuidados por Deus, em nossa pequenez e debilidade, o foco não está no crescimento em si, mas no processo de sermos amados, nutridos, robustecidos. Portanto, não tenha o foco no crescimento, não queira ser grande. Ame seu pequeno começo. Ame e cuide desse lugar especial que você ocupa hoje, porque é nele que você será surpreendida. E para mim foi inevitável ler essa passagem e não lembrar da Sala. Uma pequena semente que começou com 15 a 20 mulheres há um ano atrás, e hoje nós temos uma média de 60 a 40 mulheres noite e 60 pela manhã, mais um grupo de quase 200 mulheres, e isso é só o começo. São os pequenos começos. E aí, quando eu fui lembrando, né, de começar a ler de começar a sala, com a pretensão de quê? De ler a palavra. Nós começamos com a pretensão de ler a Bíblia toda em 2022. Eu jamais poderia imaginar que seria isso que nós iríamos viver, que fosse todo esse mover. Mas, independente de como eu esteja, do que esteja acontecendo, de estar bem ou não estar, essa semente eu cuido com muito amor, porque eu sei o que Deus está fazendo. E aí, quando eu li essa parte do livro, eu falei, nossa, como é gostoso saber que a gente está no caminho certo. Como é gostoso saber que a gente está vivendo esse processo dos pequenos começos. Hoje, nós não somos nada. Não somos tão conhecidas, não temos milhares de seguidores, mas a gente tem Deus. A gente está sendo forjada por Deus. E aqui casamentos aconteceram, batismos aconteceram, casamentos foram restaurados, filhos estão chegando, e Deus está fazendo todo mover nesse lugar. E é muito bonito ver isso. E aí o livro continua. Quanto mais escondido, mais valioso. Eu já disse a vocês a visão que Deus me deu sobre o ministério em prol do reino. É ousadia quando eu falo, né? Como no dia que eu falei na sala e vieram no privado dizer assim, você está doida? Mas Deus já me mostrou, em cada canto desse universo, terá uma semente do em prol do reino. Uma mulher improvável será a semente que vai florir e vai germinar num lugar que Deus escolheu. E é por isso que aqui na sala a gente tem mulheres de vários lugares, inclusive de outros países. Então, eu acredito naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que nós estaremos no mundo todo. E sabe o que é mais gostoso? Saber que nós somos o começo da história. Saber que nós é que começamos. As pioneiras somos nós. Gerações e gerações e gerações estarão falando de um grupo que começou logo depois da pandemia, de forma online, onde foi se chegando, e mulheres incríveis foram chegando, e as coisas foram acontecendo, e as famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas, e a gente deixando o nosso legado para essa geração que talvez a gente nem conheça, mas a gente está fazendo a nossa parte e fará. Amém, Ahira? Eu fico muito feliz que muitas creem, acreditam e estão vivendo essa história. O ouro, o diamante e outras pedras preciosas estão escondidos e precisam ser encontrados, porque é muito comum que a terra esconda o que há de mais precioso. Para se chegar a uma mina de ouro, é preciso escavar, comer pó,
levantar poeira e até usar explosivos em alguns casos. Tamanha a dificuldade de ter acesso ao metal precioso. Estar escondidas não tira nem diminui o valor que as pedras preciosas possuem. Na verdade, quanto mais escondida, mais rara. Quanto mais rara, mais valiosa uma pedra se torna. As pedras visíveis e expostas no meio do caminho, em geral, são consideradas de pouco valor, ou porque atrapalham a passagem, ou porque são vistas como impedimento, ou porque são fáceis de encontrar. Já as pedras escondidas se tornam joias preciosas e de valor elevado. Essa mesma dinâmica se aplica às mulheres que Deus está levantando nesta geração. Mesmo escondidas, o valor delas não diminuiu. Na verdade, elas estão escondidas a fim de serem geradas e, no devido tempo, serem trazidas à luz para o processo de lapidação. As pedras preciosas precisam da ação do fogo, da pressão e do tempo a fim de serem geradas. É por esse motivo que são raras e valiosas. O Deus lapidador usará o que é visível para testar as coisas invisíveis, porque no reino de Deus não caminhamos pelo que vemos, mas sim pelas verdades incrustadas em nosso interior, por meio do Espírito. São invisíveis, mas extremamente poderosas em Deus. Aquilo que é visível é sustentado por algo que não pode ser visto, assim como acontece com o nosso corpo. De todos os órgãos que compõem o nosso organismo físico, os internos são os vitais. Se perdermos a visão, ainda assim nosso corpo viverá, mas se perdermos os pulmões, não haverá chances de sobrevivência. O mundo natural aponta para um princípio espiritual. Assim como o valor de uma casa não está na sua beleza ou arquitetura, mas em seu fundamento. O valor da vida humana não está no que se capta pela visão, mas justamente no que não se pode prescrutar. A parte essencial da nossa vida é oculta e só Deus a conhece por completo. Por isso, os olhos do Pai estão voltados para dentro de nós. Ele não vê como o homem. O profeta Samuel viveu essa experiência com o Senhor ao ser designado para ungir o novo rei de Israel. Davi fugia dos padrões de guerreiros e dos reis da época, mas os olhos do Senhor estavam onde os olhos de Samuel não podiam alcançar. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Certamente este é um dos textos mais conhecidos a respeito do início da vida do grande rei Davi e de quais requisitos Deus busca em cada um de nós. O Senhor não julga pela aparência, mas vê o coração. Com o objetivo de refinar o nosso metal interior e revelar o nosso coração, Deus permite abalos e tempestades. Se você tem orado por seus relacionamentos, prepare-se, abalos virão para fortalecer a sua essência e as suas raízes. Só depois disso é que você terá condições de estabelecer relacionamentos saudáveis. Geralmente oramos e temos a impressão de que as coisas só pioram, mas podemos estar certas de que isso não é verdade. Todos os ventos e tempestades que enfrentamos testam e fortalecem o nosso sistema de raízes no propósito de Deus. Os olhos dele estão nas raízes, porque são elas que seguram toda a nossa estrutura, assim como a estrutura de uma árvore está sustentada por suas raízes. A tríade fogo, pressão e tempo funciona como preparação para vivermos o nosso destino profético. Deus está levantando mulheres na terra, nestes últimos tempos, que não têm cara de ser quem são. Mulheres improváveis. Na verdade,
elas parecem ser apenas um vaso de barro frágil e vulnerável, prestes a rachar a qualquer momento. No entanto, o grande mistério é que quanto mais rachados e vulneráveis esses vasos são, mais o tesouro que habita dentro deles se derrama e se revela. A forma de Deus manifestar sua força está exatamente em nossa fraqueza, e tentar mudar isso pode ser perigoso. Este livro é sobre a história de frágeis vasos de barro, mas que, em sua fragilidade, escondem um grande tesouro. Acredito que existem muitos vasos de barros olhando para fora de si mesmos e pensando em como são inadequados. Mas Deus convida cada um deles a olhar para dentro de si, onde está o verdadeiro tesouro. Assim como um bebê corre o risco de não sobreviver se nascer antes do tempo previsto e em condições precárias, o mesmo acontece com as improváveis de Deus, as mulheres que o Pai deseja levantar. Os meses de gestação no lugar secreto são imprescindíveis para a sua sobrevivência após o nascimento. Elas estão escondidas e são submetidas a determinadas condições para que possam atingir seu pleno desenvolvimento. No meu tempo a sós com Deus, lembro-me do dia em que o Senhor falou ao meu coração sobre uma exposição exponencial que Ele mesmo faria em nossa vida e em nosso ministério. Fiquei atônita e com medo, porque sei quanto uma exposição na hora errada pode custar caro, além de ser muito perigosa. Sempre busquei o Senhor, não as multidões. As nossas orações mais secretas não continham pedidos de sucesso nem de influência, mas de entrega e desejo por sua presença. E foi no útero do lugar secreto que fomos gerados. Quanto mais clamávamos por ele, mais ele confiava a entrega e entregava autoridade e graça sobre nós. Sabemos, como bem dizem as Escrituras, que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todas as vejam e louvem ao seu Pai, que está no céu. Tenho receio quando a projeção e a exposição de algo ou de alguém é antecipada, ou seja, antes do tempo, porque o período de estar escondido e oculto deve ser respeitado. Não podemos desprezar os pequenos começos, mas em mente que eles não são veiculados em transmissão ou vídeos. Espera aí, gente, deixa eu ver se eu peguei a página certa. Mas tenha... Tá certo. Em mente que eles são vinculados em transmissões ou vídeos, mas consistem em altares erguidos dentro do rio da intimidade com o rei. São começos invisíveis aos olhos dos homens, mas não ocultos aos olhos de Deus. Em vez de nos expormos, precisamos permitir que Deus nos exponha ao tempo certo. Até que isso aconteça, devemos continuar escondidas, construindo cada degrau de acesso a Ele secretamente, porque quando Deus nos esconde, ninguém mais nos encontra. Mas quando Ele vem ao nosso encontro e nos expõe, nada nem ninguém será capaz de nos esconder. Gente, esse livro está muito coisado. Vemos filhas vivendo como órfãs, princesas vivendo como plebeias, mulheres reduzindo seu valor por migalhas e, atenção, reféns da carência que expõe o que deveria estar escondido e esconde o que deveria estar exposto. Além disso, vendem o que não tem preço e valorizam o que não tem valor. Deus está à procura de pessoas nas quais
ele possa construir uma escala de valores que não se baseia nos valores deste mundo, mas que estejam alinhadas com os valores do coração de Deus. Busque um caminho mais alto, um pensamento mais elevado, ajuste as suas prioridades e aquiete o seu coração, porque a montanha da intimidade com Deus espera ser escalada, e cada uma de nós terá a visão da montanha que subir. A visão muda tudo, até mesmo você e eu. Acostume-se com essa ordem. Em primeiro lugar, Deus construirá as nossas raízes e estabelecerá em nosso interior fundamentos sustentadores de seu bom propósito. Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, mas pelos alicerces. Por isso, ele nos esconde por um tempo determinado, porque as raízes mais profundas nascem da entrega e da renúncia e crescem escondidas. Deus só promove publicamente aquilo que primeiro ele edificou no lugar secreto. Podemos até pagar por uma promoção na terra e ser promovidas, mas a promoção que vem do alto só pode ser concedida como resultado de um caminho constante com o Pai. Como comentei no início deste capítulo, Deus promove aquele que deseja estar escondido e esconde aquele que deseja ser promovido. Assim é o reino de Deus. Esta é a cultura do céu. Então, devemos deixar que ele nos edifique e nos encontre. E, no tempo certo, ele tratará de expor e promover a nossa vida. É importante lembrarmos que foi em um deserto, quando Moisés estava escondido, que Deus o atraiu novamente ao chamado, por meio de uma sarça ardente. Também foi no deserto que a voz que prepararia o caminho de Jesus foi forjada e levantada, porque era justamente no deserto que João Batista estava escondido, era ali que as multidões iam até ele para ouvir palavras de vida. Foi em um lugar escondido, malhando trigo no lagar, que Gideão foi encontrado pelo Senhor. Quando ele estava escondido das pessoas, foi achado por Deus, e sobre ele foi liberada uma nova identidade de coragem e liberação. Da mesma forma, aconteceu com Davi. Quando ele estava escondido atrás das malhadas, não exposto como estavam seus irmãos, é que foi chamado para ser rei. Poderíamos relatar inúmeros exemplos discorrendo sobre homens e mulheres que Deus escondeu para um tempo específico. Em toda a Bíblia, podemos observar que ele esconde o que é precioso e o útero usado para gerar os homens e as mulheres que ele escolheu é justamente o lugar secreto, um lugar escondido que ninguém mais pode ver. É ele que rasga a nossa essência e descobre o que carregamos de mais profundo. O papai não mudou. Deus continua buscando. Davis escondidos, aqueles que estão mais preocupados com as suas poucas ovelhas do que com os lugares de honra. Deus não mudou. Ele continua procurando hoje as mulheres que estão servindo a família, a sociedade, as pessoas, homens de honra que trabalham para o sustento e a proteção da sua casa e para o próximo. Pessoas que trabalham no lugar secreto e que estão a ponto de serem promovidas publicamente. Não podemos fugir desse lugar. Que sejamos encorajadas a aguardar a chegada daquele que nos chama, pois não estamos escondidas aos olhos dele. Amém? Eu amei esse capítulo, porque fala muito do que a gente está vivendo, do período que estamos escondidas e do período que Deus vai começar a nos revelar. É surreal o que passa na minha cabeça, porque a promessa, ela existe, ela é real e Deus está fazendo. Vende o que não tem preço, forte, né? E Deus está falando muito com a gente, gente. Eu acho assim que Deus me fez mudar a minha biblioteca toda.
Quando eu fui para Portugal, eu tive que abrir mão de todos os meus livros e só levar o que ele determinou. E quando eu estava voltando, ele me determinou comprar outros livros que agora está fazendo todo sentido em tê-los. E a gente faz parte dessa história. Nós somos essas mulheres improváveis, escolhida nesse tempo, para ser preparada, forjada e revelada como pedra preciosa. Que você creia, que você não tenha dúvida de quem você é, que você viva esse tempo de preparo, que você se sinta no útero do teu secreto, sendo gerada e nutrida pelo Senhor, porque está próximo o nosso nascimento e nós seremos reveladas. Amém? Eu vou pedir para a Angélica fazer a nossa oração final. Gratidão por vocês estarem aqui. Até amanhã de manhã, se Deus quiser. E vamos viver esse tempo que Deus está preparando nas nossas vidas. Angélica? Deus, nosso Pai querido e amado Senhor, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntas, sendo ministradas por Ti através da vida da Vânia. E queremos agradecer muito, Senhor, esse presente do céu que o Senhor nos trouxe, através dela. Que o Senhor tenha usado muito a vida dela, que o Senhor possa abençoá-la cada dia mais, e que o Senhor possa ministrar na vida de todas essas mulheres que estiveram presentes, e das que não estiveram presentes também, Senhor. Que o Senhor possa ministrar durante o sono de cada uma delas, durante o descanso de cada uma delas, ministrar não só na vida delas, mas de toda a sua família. Que o Senhor possa falar intimamente com cada uma no seu particular. Te agradecemos, Pai, por tudo, pela sua existência, por tudo que o Senhor é para nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e para todos sempre. Te agradecemos e te louvamos e desejamos que cada uma dessas mulheres tenha uma noite de descanso na tua presença, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Eita, Jesus. Gente, eu nem perguntei, né? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, se quiser falar, né? Eu falei para fazer a oração. Fiquem à vontade. Se alguém quiser falar, contribuir com alguma coisa, que eu sei que a cabecinha está aí passando 1001, que eu só fico vendo o sorrisinho, né? De vocês. É muito engraçado isso. Eita, Deus lindo, gente. Eu tenho... Fala, Severina. Abre o microfone. Não estamos ouvindo, está fechado. Ok. Fala um pouquinho mais alto. A Vi, fala aí o livro. Ela fala quanto tempo passou para fazer esse livro. E quando ela começou no ministério dela, até com as mulheres em casa, com quantas mulheres ela começou? Bem, nesse primeiro capítulo, ela fala que eram pouquíssimas mulheres. Ela não dá números, ela diz que são poucas. Mas no decorrer do livro, eu acredito que ela fale o tempo que ela levou para chegar nesse livro e ser quem ela é. A gente vai descobrindo isso no decorrer da história. Ok? Ok. Priscila? Então, esse livro fala da nossa história aqui, que a gente está vivendo na sala e Deus está, como você falou, está descortinando. Parece que ela está contando a nossa história, né? E é lindo. E o que eu tenho é só gratidão mesmo, mãe, porque nós estamos vivendo um sobrenatural sobre as nossas vidas e tem sido assim transformador, que às vezes a gente para assim, onde que a gente estava dormindo, onde que a gente estava tão parada, de tão grandioso. Eu vejo por mim que às vezes eu estou aflita, não, mas vem
algo nas minhas mãos para mim resolver, eu já não entro mais naquela fobia, naquele desespero. A minha primeira ação é correr para o joelho. Eu falei, entendi, Senhor. Que nem hoje passei o dia, como muitas estão, né, sofrendo os ataques, eu passei o dia muito inquieta, muito irritada, como muitas estão, mas desde que eu levantei da cama, a única coisa que eu dizia assim, Pai, esteja comigo. Eu já cheguei no serviço e já comuniquei, eu não estou me sentindo bem, então eu vou ficar em silêncio. E o tempo inteiro eu fiquei ali em oração, Pai, tira de mim. Daí quando veio a notícia, na hora, eu levei um impulso tão grande que todo aquele mal-estar, toda aquela canseira caiu na hora, mas eu fui tão impulsionada que foi, assim, surreal a minha ação, que se fosse antigamente, nossa, era totalmente. Então, tipo assim, eu tenho muito a agradecer a sua vida, agradecer a Deus por ter te levantado e por estar nos levantando, e sabemos que nós somos, que nem está ali no livro, umas pequenas sementes, e que nós estamos crescendo, sendo germinada, e vamos começar a dar os nossos frutos. Sim. E esse livro vai ir, sim, em todas as nações. O nosso ministério, né, vai em todas as nações. Amém. Ele vai crescer. E quando você falava isso, eu conseguia ver com os olhos da fé, eu já vendo os meus bisnetos falando de tudo isso que a gente está vivendo, e vendo Deus, a mão de Deus, assim, de Jesus Cristo, limpando a terra, curando os filhos dele, trazendo a verdade como já era para estar aqui, que foi escondida de nós. Então, foi muito lindo para mim. Isso sabe, é inexplicável você ver o trabalhar de Deus por um sim, um sim, assim, é muito gostoso. Se a gente sair gritando, muitos não entendem. Não vão entender. O dele que ele vai erguendo nós e descortinando. É bem isso. Só gratidão mesmo por cada um e pelo teu sim. Amém. Sou muito grata. Você falou uma coisa agora que eu tenho, desde o dia que eu recebi a notícia que eu ia ser avó, eu agradeci muito a Deus. Eu falei, Senhor, como tu és maravilhoso. Hoje eu recebo a notícia que vou ter, né, a continuação da minha família, minha primeira neta, no momento em que eu estou vivendo mais intenso contigo. E aí hoje, quando eu olho Mariana, quando eu fico brincando com ela, eu fico assim, poxa, Mariana vai ter o que falar. Quando ela lembrar de mim, ela vai dizer assim, a minha avó foi uma mulher que disse sim, que começou a viver o que Deus queria e que ativou outras mulheres. E aí isso vai me dando, sabe, uma alegria muito grande. Eu quero muito conhecer meus bisnetos, enfim, né? Mas a gente não sabe do dia de amanhã. Mas eu fico muito feliz da minha neta ter chegado na minha melhor versão. A Pétula está na sala, vai mesmo. Mas porque, sabe, ela olhar para mim, porque, gente, eu já errei muito. Eu vim, sabe, de lugares e de situações e de escolhas que não foram escolhas que agradaram a Deus, não. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu era realmente uma improvável. Mas o meu amor por Jesus me fez dizer sim e pagar o preço e estar aqui hoje caminhando com vocês. E a gente está deixando uma história muito bonita. Quando o nosso livro estiver pronto, que as pessoas começarem ali a ler e falar, gente, olha aqui a Priscila, eu conheço. Olha, a Eunice, eu lembro, eu fazia cabelo no salão dela. Olha aqui como é que está. É isso que vai acontecer. E a gente salvando vidas, e assim vai. Pode falar, Selminha. Então, Vânia, a minha participação hoje é assim, mais que uma curiosidade. Desde o início da sala, eu tenho visto aqui na minha janelinha, que são 8 janelinhas, eu vejo só a Águida, que é de fora do Brasil, né? Mas aí eu já fui lá na lista ver e sei que tem a Fernanda, tem outras meninas que não é daqui do Brasil.
Aham. Então, a minha curiosidade não é uma curiosidade assim, no sentido de fazer uma fofoca, mas uma curiosidade assim de honrar a Deus pela vida dessas meninas, porque qual que é a minha curiosidade? Será que elas estão acordadas de ontem delas para estar na sala ou se dormiram e levantaram na madrugada para não perder Estão a sala? emendadas, filha. Elas são igual a mim. Pois é, entendeu? E Elas era isso que eu estou desde o início prestando estão atenção na cara. viradas, né? Ela Viradas. levantou, ela foi fazer um chá. Eu quis lá no chat botar o cheirinho desse chá, está vindo aqui, mas aí eu fiquei quietinha, não falei nada. Eu quero louvar a Deus pela vida dela e de todas as outras. Aqui no Brasil também já vai dar 11 horas. Tem meninas que trabalham muito cedo, então já saíram, outras ainda estão na sala, mas também vão trabalhar ainda cedinho. E também honrar a vida de cada uma, não só as que estão lá fora, mas assim, eu dei um destaque amanhã, né? E a gente está aqui, firme e forte, elas mais do que nós. E é isso, só gratidão a Deus pela vida de cada Era igual uma. quando eu estava lá em Portugal, que nessa hora eram 11 horas para vocês, mas para mim eu estava igual Águida e Fernanda, já na madrugada. Mas, Louva a gente, ó, Deus de pela vida de verdade, cada se um. deixar para falar de Deus, gente, eu não consigo sei como parar, é. não. Eu paro Isso porque a gente aí. sabe que tem que parar, mas a vontade que dá é mergulhar e mergulhar e mergulhar. Agora que eu vi que minha câmera está fechada, fechou por quê? Tá maluco? Amém, Deus abençoe. Era isso. Amém. Minha contribuição. Vamos fazer só as nossas afirmações da noite, né? A nossa oração da noite, para a gente encerrar definitivamente. Pai, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gratidão, Senhor, porque posso refugiar-me e confiar em ti. Gratidão por estender a tua proteção sobre mim e me defender. Gratidão pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, por todos os livramentos conscientes e inconscientes, por me guardar e livrar de todo mal. Gratidão por tua presença em minha vida, até nos momentos em que não me dou conta. Gratidão por me permitir viver mais um dia na tua presença, sendo usada por ti para alcançar outras vidas para o teu reino. Perdoa, Pai, as minhas falhas, as minhas fraquezas, palavras, pensamentos, sentimentos e atitudes que te desagradaram. Ajuda-me a vencer a mim mesma, Senhor. Afasta de mim tudo que não provém de ti. Renova as minhas forças, ministra no meu espírito, fala comigo em sonhos, me revela o teu querer. Guarda minha família, meu lar e acampa teus anjos sobre a nossa casa. Reveste com teu poder e me faça viver um novo dia, assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sei que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Me reveste com tua armadura, fortalece-me no teu poder, para que eu siga firme contra as ciladas do diabo. Me mantenha firme com o cinto da verdade, vista-me com a couraça da justiça, calça meus pés com a prontidão do teu evangelho da paz. Me ensina a usar o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno, e a usar o capacete da salvação para proteger minha mente de todo mal, guardando assim o meu coração, porque tudo posso no Senhor que me fortalece. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Beijo, amo vocês, até amanhã, se Deus quiser. Beijos. Até Sonha amanhã, comigo, meninas. mas não cai da cama não, valeu? Boa noite, gente. Uma noite de renúncia.